Antes de entrar na história de hoje, pensa em uma coisa. E se você pudesse ter um lugar feito especialmente para quem ama acompanhar histórias entre dois homens, com romances mais intensos, sentimentos que vão crescendo, encontros inesperados e aquela conexão que faz você esquecer completamente do mundo ao redor? Porque talvez você não esteja aqui apenas para ouvir uma história. Talvez você goste de sentir cada aproximação, cada olhar, cada dúvida e cada momento em que dois homens percebem que existe algo entre eles que não conseguem mais ignorar. E é justamente para esse público que existe o nosso grupo exclusivo. Lá você encontra histórias gays mais intensas, criadas para quem quer mergulhar ainda mais nesse universo de romances entre homens e descobrir narrativas que despertam curiosidade do começo ao fim. E o melhor, o acesso é para sempre. Você entra uma vez e continua tendo acesso ao grupo, sem precisar renovar a sua entrada para continuar fazendo parte dele. Se você sente que histórias entre dois homens são exatamente o tipo de narrativa que mais prende a sua atenção, talvez esse seja o lugar que estava procurando. O acesso está no link da descrição. Clique, entre no grupo e descubra um universo de histórias feito para quem realmente ama esse tipo de romance. Agora sim, esqueça tudo ao seu redor e venha descobrir o que vai acontecer na história de hoje. Eu me lembro exatamente do cheiro daquele fim de tarde quando cheguei em Porto Sereno. Era uma mistura de maresia com café recém-passado, e por algum motivo aquilo grudou em mim como se já fizesse parte da minha história antes mesmo de eu entender por quê. Eu tinha 25 anos, uma mala surrada, um contrato de estágio de 6 meses numa pequena editora à beira-mar, e a convicção equivocada de que sabia exatamente quem eu era. A cidade era pequena, dessas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as ruas de paralelepípedo levam sempre ao mesmo lugar, o mar. Eu tinha alugado um quarto simples perto do centro, e fui caminhando à procura de um lugar para jantar, ainda carregando o cansaço da viagem nos ombros, que entrei pela primeira vez na livraria Café, que ficava na esquina da Rua das Amendoeiras. Um sino baixinho anunciou minha entrada. O lugar cheirava-se a papel velho e a canela. Estantes altas de madeira escura subiam até o teto, e uma luz amarela e quente iluminava tudo como se o tempo ali seguisse regras diferentes das do resto do mundo. Foi então que o vi pela primeira vez, atrás do balcão, os óculos escorregando pelo nariz enquanto conferia um pedido em um caderno. Ele ergueu os olhos para mim e eu senti algo estranho no peito, um solavanco que não consegui nomear naquele momento. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas, rugas discretas ao redor dos olhos que pareciam contar histórias de riso mais do que de tristeza, e uma calma no jeito de se mover que eu nunca tinha visto em ninguém da minha idade. Boa noite. Procurando algo específico ou só fugindo da chuva? Ele perguntou com um meio sorriso. Eu ri sem querer, porque não estava chovendo. E ele parecia gostar de brincadeiras que não faziam sentido completo. Disse que só estava explorando a cidade, que tinha acabado de me mudar. Ele assentiu devagar, como quem guarda uma informação com cuidado, e disse que se chamava Theo, que a livraria era dele havia 15 anos, e que se eu quisesse podia ficar à vontade, o café da casa era por conta dele para quem chegava. Fiquei. Não porque o café fosse assim tão bom, mas porque havia algo na presença dele que me fazia querer ficar mais um pouco, e mais um pouco depois disso. Sentei numa poltrona gasta perto da janela e fingi ler um livro qualquer enquanto o observava organizar prateleiras, atender clientes, rir de algo que uma senhora idosa disse sobre o neto. Ele tinha esse jeito de fazer todo mundo se sentir importante. Quando fechou a loja já passava das 9 e eu ainda estava ali, envergonhado por ter ficado tanto tempo sem comprar nada. Ele não pareceu se importar. Perguntou meu nome e eu disse: Rafael. Ele repetiu como se estivesse testando o som na boca. Rafael. Bem-vindo a Porto Sereno, Rafael. Não sei explicar porque aquilo, dito daquele jeito simples, me acompanhou a noite inteira. Nos dias seguintes, descobri que meu caminho para a editora passava exatamente em frente à livraria dele. Comecei a entrar todas as manhãs para comprar um café, sempre com uma desculpa esfarrapada, sempre fingindo que era coincidência. Theo parecia notar, mas nunca disse nada. Só sorria de um jeito que eu não sabia decifrar, entre a cortesia e algo mais que eu não ousava nomear. Uma tarde de sábado, sem estagiários para orientar e sem reuniões, resolvi voltar à livraria só para conversar, sem pretexto de compra. Encontrei Theo sentado numa cadeira baixa, um livro de poesia aberto no colo, os óculos na ponta do nariz. Você lê poesia? Perguntei meio surpreso. Só quando o dia exige mais do que prosa, ele respondeu, e me convidou a sentar. Conversamos por horas. Ele me contou que tinha se mudado para Porto Sereno depois de um casamento que não deu certo, havia mais de 10 anos, em busca de um recomeço mais silencioso. Eu contei sobre minha família no interior,
sobre o medo de decepcionar meus pais ao escolher literatura em vez de algo mais seguro. Ele ouviu tudo com uma atenção que eu nunca tinha recebido de ninguém. Foi ali naquela tarde que percebi que estava prestando atenção demais no jeito como ele movia as mãos quando falava, no timbre grave da voz dele quando ficava sério, na maneira como os olhos dele pareciam sorrir antes da boca. Afastei o pensamento com pressa, dizendo a mim mesmo que era só admiração, que era normal admirar alguém interessante. Mas os dias foram se somando e a admiração começou a ganhar um peso diferente. Eu me pegava pensando nele durante o trabalho, inventando frases para contar quando o visse de novo, guardando pequenas observações do dia só para compartilhar à noite na livraria, quando ele já estava fechando e eu aparecia por acaso outra vez. Uma noite chovia forte e eu cheguei encharcado sem guarda-chuva, rindo da minha própria falta de planejamento. Theo me olhou da cabeça aos pés e balançou a cabeça divertido. Você não tem jeito, Rafael. Foi buscar uma toalha nos fundos e, ao me entregar, nossos dedos se tocaram por um segundo a mais do que o necessário. Nenhum de nós comentou, mas os dois sentimos. Fiquei ali até a chuva passar, sentado perto dele enquanto ele fazia o fechamento do caixa, conversando sobre coisas pequenas. Um livro que ele queria recomendar, uma música que tocava baixinho no rádio antigo. Havia um conforto naquele silêncio compartilhado que eu nunca tinha sentido com ninguém antes. Um silêncio que não pedia nada, que só existia. Quando fui embora, já tarde, ele me acompanhou até a porta e disse, meio sem jeito, "Você é uma companhia agradável, sabia?" Sorri feito bobo o caminho inteiro para casa, repetindo a frase na cabeça como se fosse a coisa mais importante que alguém já tinha me dito. Só ao deitar na cama, percebi o tamanho do que estava sentindo, e isso me assustou. Passei a semana seguinte tentando racionalizar. Ele tinha 40 anos. Eu tinha 25. 15 anos de diferença que, de repente, parecia um abismo. Ele provavelmente me via como um garoto, pensei, um estagiário recém-chegado buscando companhia numa cidade nova. Convenci-me de que aquilo que eu sentia era só carência, só solidão travestida de outra coisa. Mas todo dia, ao passar pela livraria e vê-lo pela vitrine, arrumando livros ou servindo café, meu peito se apertava de um jeito que nenhuma racionalização conseguia desfazer. Eu comecei a evitar entrar, com medo de que meu rosto entregasse o que eu tentava esconder até de mim mesmo. Passei 3 dias sem ir lá, e cada um deles doeu mais que o anterior. No 4º dia não aguentei. Entrei já sabendo que estava perdido. Theo levantou os olhos e, ao me ver, algo no rosto dele relaxou de um jeito que não escondia nada. Pensei que tinha me esquecido, ele disse, tentando soar leve, mas havia uma pergunta séria escondida ali. Nunca, respondi, e a palavra saiu mais pesada do que eu pretendia. Ficamos nos olhando por um instante longo demais para ser apenas cordial. Foi ele quem desviou primeiro, voltando a atenção para os livros na mesa, mas suas mãos tremiam de leve enquanto os organizava. Percebi naquele gesto pequeno que talvez eu não estivesse sozinho naquilo que sentia, e o pensamento me deixou tonto de esperança e de medo ao mesmo tempo. Passamos a nos ver quase todos os dias depois disso. Caminhadas na orla ao entardecer, quando ele fechava a livraria mais cedo às quintas. Jantares improvisados no fundo da loja, entre caixas de livros novos. Conversas que se estendiam até altas horas sobre tudo e sobre nada, sobre os sonhos que eu ainda tinha e os que ele já tinha deixado para trás. Uma dessas noites, sentados na areia com os pés quase tocando a água, perguntei por que ele nunca tinha se casado de novo depois do divórcio. Ele ficou em silêncio um tempo, olhando o horizonte escuro. Acho que fiquei com medo de sentir de novo com essa intensidade e ser deixado outra vez, disse finalmente. É mais fácil não arriscar. Quis perguntar se era isso que estava acontecendo entre nós, se ele também sentia o que eu sentia. Mas o medo me travou a garganta. Em vez disso, fiquei em silêncio ao lado dele, sentindo o vento frio do mar e o calor estranho que a proximidade dele me dava. Uma sensação de estar exatamente onde eu deveria estar, pela primeira vez em muito tempo. Foi minha colega de trabalho, Marina, quem primeiro notou. Você fica diferente quando fala dele. Ela disse um dia no intervalo do almoço, sem rodeios. Neguei na hora, o rosto pegando fogo, mas ela só riu e balançou a cabeça. Rafael, você sorri sozinho lendo mensagem de livraria. Isso não é estágio, isso é outra coisa. Aquela conversa me obrigou a encarar de frente o que eu vinha evitando havia semanas. Eu estava apaixonado por Theo. Não era admiração, não era carência, não era solidão disfarçada. Era algo maior, mais assustador, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha sentido antes. E não fazia ideia do que fazer com aquilo. Decidi que precisava de distância para pensar com clareza. Então passei uma semana evitando a livraria outra vez, mergulhando no trabalho, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo passaria como uma febre.
mas todo lugar da cidade parecia lembrar dele. O cheiro de café, o som do sino de uma porta, até o mar tinha a cor dos olhos dele ao entardecer. No 7º dia, recebi um bilhete entregue por um garoto da vizinhança. Sumiu. Está tudo bem? T. A simplicidade daquelas palavras me desarmou completamente. Corri até a livraria antes mesmo de pensar direito no que ia dizer. Quando entrei, ele estava sentado no balcão, e o alívio no rosto dele ao me ver foi tão evidente que doeu de tão bonito. Desculpa, falei sem fôlego. Eu só precisava organizar umas coisas na cabeça. Ele assentiu devagar, sem pressionar, mas seus olhos pediam mais explicação do que suas palavras. Sentei à frente dele, o balcão nos separando como uma fronteira frágil, e decidi que era hora de parar de fugir da verdade que os dois já sabíamos, mas que ninguém tinha coragem de dizer. Theo, posso te perguntar uma coisa sem que fique estranho depois? Ele apoiou os cotovelos no balcão, sério agora. Pode. Respirei fundo. Você sente algo diferente quando estamos juntos? Porque eu sinto, e isso está me deixando maluco, porque você tem 40 anos e eu tenho 25, e isso parece loucura, mas eu não consigo mais fingir que não sinto. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Theo tirou os óculos, esfregou os olhos e quando finalmente falou, a voz saiu rouca. Sinto, Rafael. Sinto desde a primeira noite que você entrou aqui parecendo perdido e encantador ao mesmo tempo. E tenho brigado comigo mesmo desde então, porque também acho que é loucura e porque tenho medo de te machucar. As palavras dele explodiram algo dentro de mim. Alívio e pavor misturados na mesma respiração. Machucar como? Perguntei, a voz baixa. Ele olhou para as próprias mãos antes de responder. Eu já vivi mais, Rafael. Já fui casado, já falhei em coisas importantes. Já aprendi que o tempo não perdoa erros do coração como perdoava quando eu tinha a sua idade. E se eu não estiver pronto para te dar tudo o que você merece nesse momento da sua vida? E se daqui a alguns anos você olhar para trás e sentir que perdeu tempo com um homem que já estava na segunda metade da vida enquanto a sua ainda estava começando? As perguntas dele carregavam um medo antigo, cultivado, que eu não sabia como desfazer com palavras. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos, respondi, tentando manter a voz firme apesar do coração disparado. Ninguém sabe, mas sei o que sinto agora, e é a coisa mais verdadeira que já senti. Não quero perder isso por medo do que pode ou não pode dar certo no futuro. Ele me olhou como se estivesse vendo algo novo em mim. Você fala como alguém que já sofreu decepção suficiente para saber o valor de algo real quando aparece, disse ele, quase um sussurro. Contei então pela primeira vez sobre um namoro de faculdade que tinha acabado mal, sobre o medo de nunca mais confiar em ninguém daquele jeito de novo e sobre como, estranhamente, com ele, esse medo parecia menor. Ele contornou o balcão e ficou de pé perto de mim, mais perto do que qualquer conversa exigiria. Posso te contar uma coisa boba? Perguntou. Eu assenti. Toda manhã, quando abro a loja, eu olho para a rua esperando ver você passar. E quando você passa e não entra, meu dia já começa mais vazio. A confissão dele me deixou sem chão. Não houve beijo naquela noite. Havia medo demais, dúvida demais, um respeito cuidadoso pelo peso do que os dois estavam admitindo. Mas houve algo talvez mais importante. As mãos dele seguraram as minhas por um longo momento, e ele disse: Vamos com calma, Rafael. Isso é grande demais para ser apressado. E eu concordei, mesmo querendo tudo de uma vez. Nas semanas seguintes, algo mudou entre nós. Um fio invisível se esticando cada vez que estávamos juntos. As conversas ganharam outra camada. Os silêncios ficaram carregados de coisas não ditas. Os toques acidentais passaram a ser menos acidentais. Ele continuava com o freio puxado, cuidadoso, mas eu sentia que a resistência dele ia enfraquecendo a cada dia. Foi numa noite de lua cheia, caminhando de volta da praia, que ele finalmente parou no meio da rua deserta, virou-se para mim e disse: Estou cansado de fingir que não quero fazer isso. Antes que eu pudesse responder, ele aproximou o rosto do meu devagar, dando tempo para que eu recuasse se quisesse. Eu não recuei. O beijo foi gentil, quase hesitante no início, como se ele ainda estivesse verificando se aquilo era real, se era permitido. Minhas mãos subiram até o rosto dele, sentindo a barba por fazer sob os dedos, e algo em mim se aquietou completamente, como se todas as perguntas que eu vinha carregando tivessem finalmente uma resposta clara. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha, os olhos fechados, respirando fundo. Eu devia ter feito isso há semanas, ele murmurou, e eu ri baixinho, o coração ainda acelerado. Achei que nunca ia acontecer, se admiti. Ele abriu os olhos e sorriu,
aquele sorriso raro que parecia reservado só para os momentos mais verdadeiros. Voltamos a caminhar, agora de mãos dadas, sem pressa, como se quiséssemos esticar a noite o máximo possível. Ele me contou então coisas que nunca tinha contado a ninguém. O medo de envelhecer sozinho, a culpa de ter deixado o casamento morrer sem lutar o suficiente, a esperança tímida de que talvez ainda houvesse espaço para algo bonito na vida dele. Eu escutava cada palavra como quem recebe um presente frágil, cuidando para não deixar cair. Entendi naquela noite que amar Theo não seria só sobre viver o presente com ele, mas também sobre carregar junto o peso das coisas que ele tinha vivido antes de mim. E isso, ao invés de me assustar, me fez querer ficar ainda mais perto. Os dias que se seguiram foram os mais leves que eu me lembrava de viver. Passávamos as manhãs trocando mensagens bobas, os fins de tarde na livraria enquanto ele trabalhava e eu lia no canto de sempre. E as noites eram nossas, só nossas, feitas de jantares simples, conversas longas e beijos que ainda guardavam aquele cuidado inicial, respeitoso, quase reverente. Mas Porto Sereno era pequena, e línguas soltas não demoraram a notar a proximidade entre nós. Comecei a perceber olhares diferentes na rua, sussurros que paravam quando eu me aproximava. Uma tarde, ouvi duas senhoras na padaria comentando sobre o livreiro e o rapaz da editora, com um tom que misturava curiosidade e reprovação mal disfarçada. Contei a Theo, achando que ele fosse minimizar, mas o vi ficar tenso, o maxilar contraído. Eu sabia que isso ia acontecer, disse ele, mais para si mesmo do que para mim. Numa cidade assim, as pessoas sempre têm opinião sobre a vida dos outros. Percebi pela primeira vez o quanto aquilo pesava sobre ele de um jeito diferente do que pesava sobre mim. Isso te incomoda? Perguntei com medo da resposta. Ele demorou para responder. Incomoda pensar que você pode ser julgado por minha causa. Eu já vivi o suficiente para não ligar mais para a opinião alheia sobre mim. Mas você está no começo da sua vida aqui, Rafael. Não quero ser o motivo de você ser olhado torto pela cidade inteira. Aquela conversa plantou uma semente de dúvida que eu não esperava. Não duvidava do que sentia por ele, mas comecei a me perguntar se conseguiria de fato carregar o peso do julgamento alheio sem que isso corroesse aos poucos algo que ainda era tão novo e tão frágil entre nós. Fingi que estava tudo bem, mas a pergunta ficou martelando. Semanas depois, recebi uma ligação da minha mãe perguntando quando eu voltaria para visitar a família. Sem pensar direito, mencionei que estava conhecendo alguém em Porto Sereno. Ela quis saber detalhes, o nome, a idade, o que ele fazia. Quando falei a idade de Theo, houve um silêncio do outro lado da linha que dizia mais do que qualquer palavra. 40 anos, Rafael? Ela finalmente disse, a voz tensa. Isso não te preocupa? Ele tem idade para ser. Ela não terminou a frase, mas não precisava. Discutimos por telefone de um jeito que nunca tínhamos discutido antes e desliguei sentindo o estômago embrulhado, uma mistura de raiva e de uma vergonha que eu detestava sentir, mas sentia. Não contei a Theo sobre a ligação, achando que conseguiria digerir sozinho, mas ele me conhecia bem o suficiente para perceber que algo tinha mudado. Você está diferente hoje, disse ele, enquanto fechávamos a livraria juntos. Acabei contando tudo, e o vi engolir em seco, os ombros se curvando um pouco, como se aquilo confirmasse um medo antigo dele. Talvez sua mãe tenha razão em se preocupar, ele disse baixinho. Eu me preocupo também, Rafael. Todo dia. Aquela frase dita com tanta sinceridade dolorida me partiu o coração de um jeito que eu não esperava. Você está desistindo? Perguntei, o medo subindo pela garganta. Não, ele respondeu rápido. Mas tenho medo de ser egoísta em ficar. Discutimos pela primeira vez desde que estávamos juntos, não por raiva um do outro, mas por medos que nenhum dos dois sabia resolver sozinho. Eu disse que não era criança, que sabia tomar minhas próprias decisões, que o que sentia por ele não diminuía por causa da opinião da minha mãe ou de qualquer outra pessoa na cidade. Ele disse que entendia, mas que carregava a experiência de já ter visto relações desmoronarem sob o peso da pressão externa e que não queria que isso acontecesse conosco, especialmente não comigo perdendo relações importantes da minha vida por sua causa. Eu não quero ser o motivo de uma briga entre você e sua mãe, ele insistiu. E eu não quero que você decida por mim o que vale ou não vale a pena enfrentar, respondi, a voz embargada. Deixa eu escolher, Theo. Deixa eu errar se for para errar. Mas deixa a escolha ser minha. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto antes, entre a tristeza e algo parecido com admiração. Naquela noite, ele me abraçou como se tivesse medo de que eu desaparecesse e sussurrou no meu ouvido. Eu só não sei se mereço isso que você está oferecendo. Apertei-o mais forte. Não é sobre merecer, Theo. É sobre querer. E eu quero.
Não resolvemos tudo naquela noite, mas alguma coisa se firmou entre nós, mais forte do que antes. Nas semanas seguintes, decidimos parar de esconder o que sentíamos, ainda que isso significasse enfrentar os olhares e comentários da cidade de frente. Começamos a ser vistos juntos abertamente, caminhando de mãos dadas na orla, sentados lado a lado nos eventos da praça, jantando na varanda da livraria com a porta aberta para quem quisesse ver. Alguns clientes antigos de Theo pararam de aparecer. Ele nunca comentava, mas eu via o aperto silencioso na mandíbula dele quando reconhecia, pelas prateleiras vazias de certas seções, quem tinha deixado de frequentar o lugar. Doía em mim tanto quanto doía nele, mesmo que ele tentasse esconder, dizendo que o negócio ia sobreviver, sempre sobreviveu. Por outro lado, algumas pessoas nos surpreenderam com gentileza. A dona da padaria, que eu tinha visto cochichando antes, um dia nos ofereceu um pão extra para o casal, com um sorriso sincero. Um casal de idosos que frequentava a livraria havia anos comentou discretamente que amor de verdade é raro, e vocês parecem ter encontrado o de vocês. Aos poucos, entendi que não conseguiríamos controlar a opinião de todo mundo, e que talvez a única coisa que importasse de verdade fosse a certeza que sentíamos um em relação ao outro. Ainda assim, o medo da minha mãe continuava sem resposta, uma ferida aberta que eu evitava tocar, mas que doía cada vez que eu pensava nela. Decidi então convidar minha mãe para visitar Porto Sereno. Achei que se ela conhecesse Theo pessoalmente, talvez entendesse. Ele ficou nervoso quando contei, ajeitando a gola da camisa repetidas vezes antes do dia marcado, perguntando se devia se vestir mais formal, se devia preparar algo especial, comportando-se como um adolescente prestes a conhecer os pais de alguém pela primeira vez. O dia chegou com um nervosismo que pairava sobre nós dois como uma nuvem densa. Minha mãe desceu do ônibus com uma expressão cautelosa e eu a apresentei a Theo na frente da livraria. Houve um aperto de mãos formal, olhares medindo-se mutuamente e um silêncio inicial desconfortável que parecia se arrastar por uma eternidade. Durante o almoço, minha mãe fez perguntas diretas, quase agressivas. Por que ele nunca tinha tido filhos? Por que o casamento anterior tinha terminado? Se ele tinha noção da diferença de idade entre nós? Theo respondeu com uma paciência que me surpreendeu, sem se esquivar de nenhuma pergunta, tratando cada questão dela com respeito genuíno, mesmo quando doía. Eu entendo sua preocupação, ele disse em determinado momento, olhando diretamente para ela. Se eu tivesse um filho da idade do Rafael, provavelmente sentiria o mesmo receio. Mas posso te garantir que a intenção que tenho com ele é séria, cuidadosa, e que o respeito que sinto por ele é maior do que qualquer diferença de número entre nossas idades. Minha mãe ficou em silêncio por um momento, os olhos passando de Theo para mim, como se buscasse algo em nossas expressões. Você é feliz, Rafael? Ela finalmente perguntou, a voz mais suave do que eu esperava. Mais feliz do que já fui em muito tempo, respondi sem hesitar. Ela suspirou, longo, cansado, mas não de raiva, de rendição. Não posso dizer que ela saiu daquele almoço completamente convencida, mas algo mudou. Antes de voltar para o ônibus, ela apertou a mão de Theo de novo, dessa vez com menos frieza, e disse: Cuide bem dele. Foi só isso, mas para mim foi tudo. Chorei no ônibus de volta, aliviado, exausto, grato por um passo que parecia impossível antes. Com o tempo, minha mãe passou a perguntar sobre Theo em nossas ligações, ainda com certa reserva, mas sem a hostilidade inicial. Ele, por sua vez, continuou enviando pequenos gestos de cuidado à distância, um livro recomendado que ela mencionara gostar, uma mensagem de feliz aniversário cuidadosamente escrita. Aos poucos, os dois mundos que eu tanto temia que colidissem começaram a se entrelaçar. Mas se um medo diminuía, outro crescia dentro de mim, mais silencioso, mais difícil de nomear. O medo do tempo. Eu via Theo às vezes olhando fotos antigas, comentando sobre amigos que já não estavam mais tão presentes, sobre planos de vida que ele considerava tarde demais para recomeçar. Percebi em pequenos momentos uma melancolia que eu não sabia como aliviar. Uma noite perguntei diretamente: Você tem medo de envelhecer, Theo? Ele ficou quieto por um instante olhando o teto. Tenho medo de te dar menos do que você merece com o passar dos anos. De ficar cansado quando você ainda quiser sair. De ser mais lento quando você ainda quiser correr. A vulnerabilidade na voz dele me apertou o peito. Eu não estou com você pela sua energia, Theo. Estou porque você me faz sentir visto de um jeito que ninguém nunca me fez sentir. Isso não vai mudar com o tempo. Ele me puxou para perto e ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som do mar pela janela aberta, sentindo o peso e o alívio das palavras ditas. Foi por volta dessa época que recebi uma proposta de emprego em outra cidade, maior, com um salário significativamente melhor e oportunidades de crescimento que eu jamais teria em Porto Sereno.
A notícia me deixou dividido entre a ambição que sempre tive e o medo de me afastar da vida que estava construindo, com tanto cuidado, ao lado de Theo. Contei a ele, esperando alguma reação de possessividade ou insegurança, mas ele me surpreendeu novamente. Você precisa considerar essa proposta com seriedade, Rafael. Não posso ser o motivo de você abrir mão de uma oportunidade dessas. Havia generosidade genuína na voz dele, mas também um traço de tristeza que ele tentava, sem sucesso, esconder completamente. Passei dias inteiros conversando com amigos, com Marina, comigo mesmo, tentando decidir o que fazer. A cada conversa, uma pergunta voltava insistente. Eu conseguiria viver longe de Theo? A resposta, cada vez mais clara, era não. Mas eu também não queria que ele carregasse a culpa de ter atrasado minha carreira por minha própria escolha. Decidi conversar com Theo mais a fundo sobre isso, sem rodeios. Eu não quero ir, falei, sentado à mesa da cozinha dele, as mãos entrelaçadas nas dele. Não porque tenha medo de crescer profissionalmente, mas porque o que tenho aqui, com você, é mais raro do que qualquer emprego. Não quero trocar isso por um salário maior. Ele balançou a cabeça, os olhos úmidos. Rafael, eu não posso deixar você tomar uma decisão dessas por minha causa. Você é jovem, tem a vida inteira pela frente, e eu não vou ser a razão de você olhar para trás daqui a 10 anos e sentir que perdeu chances importantes. Havia um desespero contido na voz dele que me assustou. E se eu olhar para trás daqui a 10 anos e sentir que perdi você por causa de um emprego que eu poderia ter recusado? Rebati, a voz embargada. Theo, eu já pensei bastante sobre isso. Não é sacrifício ficar, é escolha. E eu escolho você. Escolho essa vida que estamos construindo, mesmo que ela seja menor em salário e maior em outras coisas. Ficamos discutindo por horas, cada um tentando proteger o outro da própria decisão, até que, exaustos, decidimos que eu recusaria a proposta. Não como sacrifício, mas como afirmação do que realmente valorizava naquele momento da minha vida. Theo me abraçou apertado depois disso, sussurrando "obrigado", repetidas vezes, como se eu tivesse lhe dado algo imensurável. Mas a decisão trouxe consigo um peso inesperado. Nas semanas seguintes, comecei a sentir uma inquietação que eu não conseguia explicar direito. Uma pergunta silenciosa que crescia dentro de mim. Será que eu tinha tomado aquela decisão por amor genuíno ou por medo de perder Theo? Medo de não saber quem eu seria longe dele? Aquela dúvida me consumiu de um jeito silencioso, fazendo-me mais distante nas semanas que se seguiram sem que eu conseguisse verbalizar o motivo. Theo notou, é claro. Ele sempre notava. E um dia, sentado ao meu lado na praia deserta, perguntou diretamente: "O que está acontecendo com você, Rafael? Você está aqui, mas parece longe." Tentei explicar a confusão dentro de mim. O medo de ter construído uma identidade inteira em torno da relação com ele. O medo de ter perdido pedaços de mim mesmo no processo de nos tornarmos nós. Ele ouviu tudo em silêncio, o rosto sério, processando cada palavra com o cuidado que sempre dedicava às coisas importantes. "Talvez eu tenha errado ao aceitar que você recusasse aquela proposta." Ele disse finalmente, a voz pesada de culpa. "Talvez eu devesse ter insistido mais para você ir, mesmo sabendo que isso ia doer em mim." Sacudi a cabeça, tentando corrigir o rumo daquela conversa antes que ela se transformasse em algo que nenhum de nós queria. "Não é isso, Theo. Eu não me arrependo da decisão. Só preciso descobrir quem eu sou além de namorado do Theo, sabe? Preciso construir coisas minhas, além de nós." Ele assentiu devagar, entendendo talvez melhor do que eu mesmo o que eu estava tentando dizer. "Isso faz sentido. E é saudável querer isso." Decidimos juntos que eu precisava de espaço para investir em projetos próprios. Comecei a escrever, algo que sempre tinha adiado por medo, e me inscrevi em uma oficina de escrita criativa que acontecia 2 vezes por semana na cidade vizinha. Theo apoiou cada passo, mesmo quando isso significava noites em que eu chegava tarde cansado, mas realizado de um jeito novo. Aquele período de reconstrução pessoal, paradoxalmente, fortaleceu o que tínhamos. Eu voltava das aulas cheio de histórias para contar. Ele ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas que me faziam pensar mais fundo sobre meu próprio trabalho. Percebi que amar alguém não significava se perder nessa pessoa, mas crescer ao lado dela, cada um com raízes próprias. Foi durante esse período que escrevi meu primeiro conto que considerei bom o suficiente para mostrar a alguém. Mostrei a Theo antes de qualquer outra pessoa, as mãos suando enquanto ele lia em silêncio, o rosto concentrado. Quando terminou, ergueu os olhos e havia um brilho ali que eu reconheci. Orgulho genuíno, sem nenhum traço de condescendência. "Isso é bom, Rafael. Isso é realmente bom", ele disse, e a sinceridade na voz dele valia mais que qualquer prêmio literário que eu pudesse imaginar.
Foi ele quem me incentivou a enviar o conto para uma pequena revista literária independente, e foi ele quem, semanas depois, comemorou comigo, com um jantar simples e improvisado, quando recebi a notícia de que tinha sido aceito. Aquele foi um dos momentos mais felizes que vivi ao lado dele, comemorando não um marco do relacionamento, mas uma conquista minha, individual, que ele celebrava com uma alegria genuína, sem nenhuma sombra de comparação ou competição. Entendi naquela noite o quanto ele realmente queria me ver crescer, mesmo que isso significasse me ver menos dependente dele. Um ano se passou dessa forma. Entre crescimento individual e conexão profunda. Entre dúvidas superadas e novos desafios enfrentados juntos. A cidade, aos poucos, parou de comentar sobre o livreiro e o rapaz da editora. Éramos simplesmente Theo e Rafael, um casal como outro qualquer, presente nos eventos da praça, nas filas do mercado, na vida cotidiana de Porto Sereno. Minha mãe visitou novamente, dessa vez sem a atenção da primeira vez. Trouxe um bolo caseiro, de presente para o Theo, e os dois conversaram por horas sobre livros, sobre a cidade, sobre política, como velhos conhecidos. Ao me despedir dela na estação, ela sussurrou: "Ele é bom para você, filho. Isso é o que importa." Mas nem tudo era perfeito, e seria mentira dizer que não enfrentamos momentos difíceis naquele ano. Houve uma fase em que o negócio de Theo passou por dificuldades financeiras, quando uma grande livraria de rede abriu na cidade vizinha e desviou boa parte da clientela habitual dele. Vi-o preocupado, orgulhoso demais para pedir ajuda, mas visivelmente abalado. Foi a primeira vez que pude retribuir de alguma forma todo o apoio que ele havia me dado. Ajudei-o a reorganizar as finanças da livraria, sugeri parcerias com a editora onde eu trabalhava para eventos de lançamento e, principalmente, estive ao lado dele nas noites em que a preocupação não o deixava dormir, segurando sua mão em silêncio. "Eu sempre fui eu quem cuidava, quem sustentava as coisas", ele disse numa dessas noites difíceis. "É estranho e também bom deixar alguém cuidar de mim também." Aquela confissão me mostrou o quanto tínhamos crescido juntos, o quanto os papéis rígidos que talvez existissem no início, o mais velho, sábio e forte, o mais jovem, aprendiz e frágil, tinham se dissolvido em algo mais equilibrado, mais real. A livraria sobreviveu à crise, graças ao esforço conjunto e à lealdade da comunidade que, aos poucos, redescobriu o valor daquele espaço acolhedor que nenhuma rede grande conseguiria replicar. Nas noites de lançamento que organizamos juntos, via Theo brilhar de um jeito que me lembrava a primeira vez que o vi, atrás daquele balcão, os óculos escorregando pelo nariz. Numa dessas noites, depois que os últimos convidados foram embora e ficamos sozinhos fechando a loja, ele me puxou pela cintura e disse, sem aviso: "Eu quero ficar com você pelo tempo que a vida me der, Rafael. Não sei quanto tempo é isso, ninguém sabe, mas quero que seja ao seu lado." Não havia pedido formal ali, mas havia um compromisso mais profundo que qualquer palavra convencional. "Eu também quero isso", respondi, a voz embargada de emoção. "E não me importa contar os anos, Theo. Importa contar os momentos, e cada momento com você tem valido mais do que qualquer coisa que eu já vivi." Ele sorriu, aquele sorriso reservado para os instantes mais verdadeiros, e me beijou devagar, como quem seala uma promessa silenciosa. Decidimos então morar juntos. Um passo que antes parecia distante demais, envolto em medos sobre precipitação e diferença de ritmos de vida. Mudei-me para o pequeno apartamento acima da livraria, e as manhãs passaram a começar com o cheiro de café subindo pelas escadas, com o som dos livros sendo organizados lá embaixo antes da abertura. Havia algo profundamente reconfortante naquela rotina compartilhada. Acordar ao lado dele, tomar café juntos antes de cada um seguir para seu trabalho, reencontrar-se ao fim do dia com histórias para contar. Os medos sobre a diferença de idade não desapareceram completamente. Talvez nunca desaparecessem, mas encontraram seu lugar, pequenos o suficiente para não ofuscar o que construíamos. Numa tarde de domingo, quase 2 anos depois daquele primeiro encontro na livraria, sentamos na varanda observando o mar, em silêncio confortável. "Você já se arrependeu?" Ele perguntou do nada, olhando para o horizonte. Sabia exatamente do que ele falava. "Nunca, nem por um segundo", respondi sem hesitar. "E você?" Ele virou-se para mim, os olhos cheios de uma emoção que eu já aprendera a reconhecer como amor genuíno, sem disfarces. "Só me arrependo de ter demorado tanto para admitir o que sentia naquela primeira semana. Perdemos dias que poderíamos ter tido juntos por causa do meu medo." Segurei o rosto dele entre as mãos. "Temos o resto do tempo para compensar isso." A vida em Porto Sereno seguiu seu curso tranquilo, marcada pelas estações que mudavam a cor do mar, pelos aniversários que celebrávamos juntos, pelas pequenas crises e reconciliações que todo relacionamento verdadeiro carrega. Aprendi com Theo que amor não é ausência de medo,
mas a decisão consciente de seguir em frente apesar dele, dia após dia. Aprendi também que a diferença de idade, que um dia pareceu um abismo intransponível, era apenas um número diante da profundidade do que sentíamos. Ele me ensinou paciência, a arte de apreciar o presente sem pressa. Eu, por minha vez, trouxe de volta para a vida dele uma leveza que ele havia perdido no caminho, uma vontade renovada de sonhar sem medo do relógio. Hoje, olhando para trás, entendo que aquele fim de tarde em que entrei na livraria pela primeira vez não foi coincidência, mas o início de tudo que eu não sabia que precisava. Ele tinha 40 anos, eu tinha 25, e nenhum de nós estava preparado para aquele sentimento. Mas talvez seja assim mesmo que o amor mais verdadeiro chegue, sem aviso, sem pedir licença, transformando tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos e nos deixando no fim exatamente onde deveríamos estar.